Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. 30 de janeiro, na terceira semana do tempo comum, quinta-feira. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo nos apresenta o ensinamento de Jesus sobre 2 pontos distintos. O primeiro, ele vem nos falar sobre os nossos dons. Colocar os nossos dons a serviço dos nossos irmãos, a serviço da Igreja. Papa São Francisco ele nos diz: trata-se de dons que não devem ser apenas protegidos, mas precisam crescer. Jesus não nos pede para conservar a sua graça em um cofre, mas quer que a usemos em vantagem dos outros. Todos os bens que recebemos são para dar aos outros e assim crescem. No transcorrer da nossa caminhada, Deus nos mune dos nossos dons. Esses dons são colocados a serviço dos nossos irmãos. É a graça. Eu não posso reter a graça de Deus, mas deixar com que a graça de Deus possa agir através de mim, para que eu seja a presença desse amor e da bondade de Deus, para que eu me coloque à disposição e a serviço dos meus irmãos. Quando eu não o faço, eu inibo a ação dessa graça de Deus, eu inibo a ação desses dons que Deus me muniu no transcorrer da minha vida. É como guardarmos tesouros em um cofre e dali não tirarmos nunca mais. O tesouro ele deve ser utilizado. O tesouro ele deve ser colocado à disposição para a vivência, colocado à disposição da partilha. Assim nós partilhamos o que nós trazemos de grandioso em nós, aquilo que Deus nos muniu, o que Deus nos deu, o grande presente que Deus deu a cada um de nós. A humildade faz o homem capaz de Deus, de São Tomás de Aquino. Pormos a serviço dos nossos irmãos na humildade, na certeza que sermos humildes no nosso dia a dia, nos colocarmos na simplicidade, reconhecermos que não somos nós quem agimos, mas é que é Deus quem age através de cada um de nós, pelo seu Espírito Santo, que nos leva a edificar a presença, o Evangelho de Deus através das nossas obras. O nosso ser como instrumento de Deus, o nosso ser como graça de Deus que age em direção aos nossos irmãos. São Paulo nos diz que todos nós somos munidos de dons. Dentro do nosso corpo, na sinfonia perfeita do corpo que é o Cristo, nós somos munidos desses atos que nos levam a nos colocar a serviço um membro do outro, a edificar o corpo pleno ao qual Jesus Cristo é a cabeça da Igreja. Num segundo momento, Jesus nos chama a atenção para o ato do julgamento. Com a mesma medida com que medirdes, também sereis medido. Nós temos que ter a consciência que muitas vezes nós olhamos os nossos irmãos, medimos os nossos irmãos, falamos dos pecados dos nossos irmãos, mas esquecemos os nossos próprios. Muitas vezes colocamos os holofotes sobre os erros dos outros e esquecemos de olhar dentro de cada um de nós, esquecemos de olhar a nossa própria conduta. Deus nos olha sempre com misericórdia e compaixão e nos ensina que o olhar sobre os nossos irmãos também é o olhar da misericórdia, é o olhar da compaixão, da gratuidade, o olhar do amor que se derrama sobre o outro da mesma forma que o amor de Deus derrama-se sobre mim. Olhar o nosso irmão com o olhar da compaixão e da caridade no nosso dia a dia. Quantas vezes nós queremos julgar o outro, né? Quantas vezes nós condenamos os nossos irmãos? Quantas vezes a nossa incapacidade de acolher o erro do outro, a fragilidade do outro, faz com que nós possamos expor o outro totalmente, expor a vida do outro, né?
Quantas vezes as nossas fofocas, quantas vezes a nossa dificuldade de olhar o outro na pureza, na simplicidade, nos impede de chegar plenamente a esse ato de sermos misericordiosos como o Pai que está no céu é misericordioso. Em cada um de nós existe a nossa consciência. Cada um de nós guarda os nossos erros e diante de Deus nós reconhecemos essa nossa fragilidade humana. É Ele quem nos julga. A nós cabe apenas o exercício do amor. O exercício do julgamento pertence a Deus e não a nós. Santo Agostinho dizia: diante de Deus está sempre descoberto o abismo da consciência humana. Que poderia haver de oculto entre mim para Deus, por mais que eu não quisesse dizer a verdade? Ou em outra frase, como ele nos diz, ainda que fujas do campo para a cidade ou da rua para a tua casa, a tua consciência vai sempre contigo. Da tua casa só podes fugir para o teu coração. Porém, para onde fugirás de ti mesmo? Dessa forma, meu irmão e minha irmã, que nós possamos olhar a nossa caminhada, possamos olhar o nosso ser, ao outro só o olhar da misericórdia, ao outro somente os nossos dons a serviço dele e a serviço da Igreja. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.